Bom dia, mães que oram. Bom dia, hoje vamos dar início à nossa série Mães Não Olhem para Trás. Tenho certeza que Deus vai falar muito no seu coração através dessa série e vai abençoar você, vai trazer direcionamento. Tenho certeza que seremos abençoadas durante toda essa semana a respeito dessa série. Tenho certeza que quando Deus coloca uma série no nosso coração é porque Ele quer falar conosco, né? Como Ele tem falado comigo através da palavra, como nós precisamos de buscar a Deus, de buscar os propósitos de Deus para a nossa vida nesse tempo que nós estamos vivendo. Como mães, como mulheres, como esposas, como filhas de Deus, como cristãs, como mulheres cristãs. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós mudamos o horário da nossa live e infelizmente eu não posso fazer às 8 horas da manhã, que é o ideal, que esse horário é exatamente o horário que eu tô levando meu filho para a escola. E agora eu estou aqui já no horário de verão. E aqui o horário de verão ele é estendido, né? Ele ficam muitos meses. Então aqui agora são 6 horas da manhã. Como é bom a gente começar o dia com a palavra de Deus. Pesquisas são feitas, né? Pesquisas foram feitas e os 7 primeiros minutos do nosso dia transforma o humor de todo o nosso dia, determina o humor de todo o nosso dia. Então, a gente começar o dia na palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia, isso determina como que vai ser o seu dia. Isso pode determinar como que vai ser o seu dia. Vamos abrir comigo em Lucas, no capítulo 17, versículo 32. Capítulo 17, versículo 32. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Essa semana inteira eu encorajo você a ler sobre a mulher de Ló, né? Tá ali escrito em Gênesis 19. E eu encorajo você a ler esse texto, para você meditar nesse texto, para você ver, né, para você perceber as atitudes dessa mulher, da mulher de Ló, e o que essa atitude, né, fez com que a família dela vivesse. E são as nossas atitudes que determinam também as nossas atitudes, né, como mãe, como esposa, como mulher, como administradora da família. São as nossas atitudes também que determinam como que a nossa família vai viver, qual que é o futuro dos nossos filhos. Então, eu encorajo você a ler esse texto da mulher de Ló durante toda essa semana. Nós vamos fazer postagens 9 horas da manhã sobre esse texto nessa série. E eu tenho certeza que, como eu já falei antes, Deus vai falar no seu coração. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 32, diz assim. Versículo 32. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. É só esse o versículo. Lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Sabe o que eu acho interessante? Quem disse isso aqui foi Jesus aos discípulos. Ele que falou, lembre-se da mulher de Ló. Diante de tantas mulheres na Bíblia, Ruth, olha só, tantas mulheres que foram, né, exemplos para nós, que foram protagonistas de milagres, que deram à luz a reis, de Esther, diante de Esther, que teve uma história, né, que nós aprendemos tanto aqui com a história de Esther. A Ruth, Noemi, mulheres que após mulheres fizeram coisas maravilhosas, aquelas que receberam a ressurreição dos filhos da morte. De todas essas mulheres, Jesus nos alerta em Lucas, porque essas são as palavras de Jesus aos discípulos,
para prestarmos atenção na mulher de Ló. Por quê? Por que Jesus chega perto dos discípulos e fala assim, prestem atenção na mulher de Ló? Ele nos fala para prestar atenção em uma mulher que não tinha nome. Nem sequer é contado o nome dela na Bíblia. Sabe por quê? Porque na verdade não importa o nome dela, mas importa as atitudes dela. Jesus aqui está falando para os discípulos, lembrem-se da mulher de Ló. E hoje ele fala para mim e para você. As palavras de Jesus, a Bíblia, ela é escrita para o nosso ensino. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para o nosso ensino. Inclusive a gente tem uma série que fala, né, escrito para o nosso ensino, que depois também nós vamos fazer essa série também conosco. Tudo que está escrito na Bíblia. E os passos de Jesus aqui, todos os passos de Jesus, quer nos ensinar algo. E ele fala com os discípulos e ele fala para mim e para você hoje. Lembrem-se da mulher de Ló. Diante de tantas mulheres, diante de tantas... Ele pediu para nós lembrarmos da mulher de Ló. Ela era uma mulher, uma esposa e uma mãe, e as suas atitudes refletiram nas linhas escritas da história do seu marido e das suas filhas. O nome dela não importava, mas as atitudes dela, que Jesus queria chamar atenção, quer chamar atenção para mim e para você hoje. A atitude daquela mulher determinou o futuro do marido e dos filhos. Presta atenção que interessante. Quando Deus te prepara para avançar, porque ali ele estava falando ele falou para Ló, depois olha lá, vamos ficar com Gênesis 19 aberto, quando Deus fala para aquela mulher, saia, né, fala para a família de Ló, deixem essa cidade. Somente Ló, com a família dele, é que ia ser salvo daquela cidade que estava impura. Que pecados estavam acontecendo ali. Então, Deus chama e preparou aquela família para poder avançar. Deus tinha um lugar para que aquela família fosse. E muitas vezes Deus faz assim conosco. Deus tem um lugar preparado para nós. Longe de tudo que está acontecendo nas circunstâncias. Longe de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E quando Deus nos prepara para avançar, não valorize nada que Ele te pediu para você deixar para trás. As marcas, as feridas, os fardos, até mesmo os bons momentos. Até mesmo os bons momentos faz com que nós percamos a oportunidade com a tentativa de salvar algo que Deus deseja que nós deixemos para trás. Quando aquela mulher olhou para trás, ela não olhou para trás algo que ela queria deixar. Com certeza, quando ela olhou para trás, quando a gente olha para trás, é porque a gente quer lembrar de algo que ficou ali. É porque a gente quer trazer conosco algo que ficou para trás. E Deus fala hoje conosco. Não valorize nada. Nada que está atrás de você. Que impeça com que você chegue no lugar que Deus tem para você. E isso nós estamos falando de feridas do passado, de fardos. Eu lembro quando o pastor da minha igreja falou uma palavra que gravou o meu coração para sempre. Ele falou a respeito de ídolos.
né? E quando ele falou a respeito de ídolos, ele falou sobre vários ídolos, e um ídolo que ele falou me chamou muita atenção. Ele falou assim: não faça dos seus traumas um ídolo na sua vida. Sabe o que é um ídolo? Todas as suas ações, tudo que você pensa, todos os seus comportamentos são de acordo com o seu ídolo. Quando você pensa muito na situação, quando você pensa muito, aí você está levando as suas feridas como ídolo. Quando as suas feridas, quando os seus traumas determinam a sua vida. Se você, eu pelo menos, eu tive vou citar um exemplo para vocês, eu tive uma péssima experiência com a igreja aqui, com uma igreja que a minha família estava aqui. Uma péssima experiência. Gente, assim, um lugar que não estava de acordo com a palavra. Como que a gente se sentia mal ali dentro, sabe? A gente estava servindo na igreja e a gente se sentia muito mal. E aí eu fiquei depois 1 ano, os meus filhos, né, ficaram... E a gente ficou 1 ano orando para Deus nos enviar para outro lugar, porque sem igreja nós não podemos ficar. E um dia o meu filho falou assim: amigo, eu tô tão cansado. Ele já estava, né, adulto. Ele falou assim: eu tô tão cansado da gente ser ferido, né, na igreja, tanto tempo. E aí ele falou assim: será que Deus tem um lugar preparado para nós? E aí a gente foi nessa igreja que eu estou hoje, que é uma bênção nas nossas vidas. A igreja, assim, sabe, uma igreja bíblica, uma igreja que, sabe, eu tenho prazer de estar. Mas imagina se eu falasse assim: eu não vou mais, né? Tem tantos desigrejados hoje, fala assim: eu não vou mais na igreja porque eu fui ferido pela igreja, ou pela liderança, ou pelo pastor, ou por alguém dentro da igreja. Se você não permitir, se você determina, se você deixa com que as suas feridas, os seus traumas determinam o seu futuro, quantas bênçãos eu privaria a minha vida de ter, a minha família de ter na igreja local que eu estou hoje. Quantas bênçãos eu ia privar a minha família de experienciar. E a mulher, a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos derruba. Eu lembro que no dia que nós ficamos 1 ano orando durante a pandemia pra gente fazer essa mudança de igreja, porque pra mim era muito difícil, pra nós era muito difícil. E aí eu lembro que eu orei e falei assim: Deus, nos envia para um lugar. E eu cheguei perto da minha família e falei assim: olha, eu vou nessa igreja hoje e falo para vocês irem comigo. Eu lembro que foi um posicionamento, algo que Deus colocou no meu coração: você vai nessa igreja com essa família, porque eu orei, eu dobrei os meus joelhos e falei assim: Deus, a minha família sempre foi a uma igreja, nós não podemos ficar sem igreja, porque aquilo eu sei que é importante. Então eu dobrei os meus joelhos e o Senhor colocou no meu coração: vai nessa igreja. E aí eu tava ali no Instagram e aí eu vi o pastor dessa igreja convidando, eu falei: é um sinal de Deus para eu ir. E eu chamei o meu filho, esse que já era adulto, porque você não obriga o seu filho adulto a ir na igreja, você pega pelas mãos o seu filho que é de menor. Então meu filho já estava com 22 anos e eu falei: filho, eu quero falar com você, vamos conosco na igreja, eu vou estar, eu vou levantar, eu vou ir. Falei com meu marido também, falei: eu vou levantar, eu vou ir e eu oro para que vocês aceitem o convite para nós irmos, que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Gente, e quando eu cheguei na igreja, aí eu tinha falado com meu filho, falei: filho, a gente pode, é como a Arca de Noé, né? Ali dentro, lá fora havia tempestade e lá dentro havia vida. Não era um lugar agradável de estar. E eu falei essa palavra para o meu filho: não era um lugar, a arca não era um lugar agradável de estar ali dentro, mas ali dentro havia vida. Por isso, às vezes, na igreja local que nós estamos, não é um lugar agradável, mas é um lugar que nós devemos estar, porque lá dentro tem vida e lá fora tem morte. E eu lembro que eu falei isso no dia que nós chegamos na igreja.
a palavra do pastor foi exatamente sobre a noiva de Cristo, sobre a importância de nós congregarmos. E ele deu um exemplo, e aquele exemplo tocou tanto no meu coração. Ele falou que ele tinha ido para o seminário, onde ele conheceu a esposa dele, e ele falou assim, eu tinha um amigo muito, muito querido, e aí depois, quando eu comecei a relacionar com a minha noiva, ele simplesmente não, esfriou a amizade. E um dia ele falou, e aí ela já era minha noiva, eu falei com ele, falei assim, por que você afastou de mim? Ele falou assim, eu não gosto da sua noiva. Aí ele falou assim, então, você não pode ter relacionamento comigo, porque ela será minha esposa, ela é minha noiva, e eu a amo. E ele falou assim, o mesmo é o nosso com a igreja. Não tem jeito de você relacionar com o noivo se você não ama a noiva. E a noiva é a igreja, somos nós, são as igrejas locais, que tem muitos defeitos, mas nós temos que congregar. E eu lembro que isso partiu da minha atitude. Então eu não deixei com que as feridas, as mágoas, nós fomos muito feridos por essa igreja onde nós estávamos. E eu não deixei não permiti com que essa ferida se transformasse, num câncer e nos retirasse do privilégio que nós temos de congregar. E quanto nós fomos curados nessa igreja. Eu sou curada todos os dias, todos os cultos que eu vou. Tem 2 anos que nós estamos ali. Como que Deus restaurou nossas vidas? Como que meu filho foi restaurado? Como que meu marido, Hoje a gente congrega, temos uma família aqui. Então eu falo para você, não deixe com que os seus traumas e as suas feridas determinem, faça você olhar para trás, como essa mulher de Ló olhou. Até mesmo os bons momentos, até mesmo as coisas que nós deixamos para trás e nós olhamos e falamos assim, meu Deus, eu quero voltar aos tempos. Não, Deus faz hoje você olhar para frente. Tem mais para você no seu futuro, tem mais para os seus filhos no futuro. Deus está falando hoje para você, mãe, para você, mulher, não olhe para trás, porque o nosso Deus é um Deus de novidade todos os dias. Todos os dias Ele tem novidade para nós. Ele está pronto para realizar milagre todos os dias. Por isso você pode pedir hoje, você pode pedir agora, como Ele fez na minha vida. A gente passou, eu sempre falo isso aqui, nós passamos por uma falência e durante 5 anos o meu marido não tinha criatividade de nada. O meu marido, que sempre foi empreendedor, ele não conseguia nem pensar. E eu cheguei a um momento que eu pensei, nossa, os meus melhores dias estavam atrás de mim. Quantas vezes eu fui tentada a olhar para trás e a olhar e falar assim, nossa, a casa que eu morava, a vida que eu tinha, os amigos que eu tinha, que não eram amigos, Porque quando você passa por uma situação difícil, são difíceis os amigos que realmente ficam. E eu olhava para trás, eu era tentada a olhar para trás, mas teve um dia, eu não desisti, eu continuei a orar, nós continuamos a perseverar. E hoje eu quero falar para você como que eu tenho vivido dias bons, como que Deus nos abençoou, como que Deus tem nos abençoado. Deus tem novidade para você todos os dias. Por isso eu quero encorajar você através dessa palavra hoje, para você pedir sempre. Ele deseja que nós estejamos no alto das montanhas. Ali na palavra, depois de Gênesis 19, você fala. Aquela cidade onde Deus estava tirando, Ló ia pegar fogo. Ia ser exterminada. Mas Deus tinha um lugar preparado para a família dele. Deus tem um lugar preparado para você no alto das montanhas. Deus nunca irá nos pedir para deixar algo para trás se Ele não tiver o melhor bem ali na nossa frente. Jamais Deus vai pedir você para deixar algo, que Ele não tenha algo melhor para você. Eu sou prova disso também na vida dos meus filhos, quando eu fui escolher escola para eles.
Às vezes a escola mais cara, a escola mais, sabe, que é pertinho da sua casa, às vezes não é essa escola para o seu filho estar. E eu lembro que meu filho estava... eu sou assim. Quando você vê que o seu filho está com muita amizade na escola, que aquelas amizades estão, sabe, influenciando na vida dele. Meu filho, eu mudei ele de escola 2 vezes, meu filho mais velho. No Brasil, eu cheguei simplesmente, ele estava lá, me dando trabalho na escola. E com amizades erradas, eu fui e falei com ele: aqui, amanhã você já vai estar em outra escola. Amanhã. Fui lá, chorou. Não vou, não quero, chorou, você não pode fazer isso. E aí eu peguei e falei assim: Deus, eu sei que o Senhor está levando meu filho para outro lugar. Fui lá, fiz a matrícula, só falei com ele: amanhã você vai estar lá e no outro. E aí ele foi. No início chorou, no início resmungou, mas depois olhou para trás para mim, olhou para mim e aí falou: mãe, muito obrigada por aquela atitude. Realmente eu estava perdido lá naquele meio. Realmente eu não ia para frente ali naquele meio. Então Deus tem sempre algo melhor. E todas as vezes eu falo com ele: você lembra da sua escola? Que depois você sempre me agradecia? Então Deus não vai permitir. Eu sabia que era algo melhor para ele. Tanto do ensino quanto das amizades. Eu sabia. Por quê? Porque eu tenho esse olhar de mãe. A gente vê o que o nosso filho não vê. Agora, Deus vê o que nós não vemos. Quando nós aconselhamos o nosso filho, é porque nós temos essa visão. Nós já caminhamos tanto à frente deles. Por isso que nós aconselhamos. Porque nós sabemos. E Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Tenha coragem de avançar, de ir a lugares que você nunca foi, de ter atitudes que você nunca teve, de fazer o que você nunca fez. Se você continua tendo as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. Se você tem outra atitude, você vai ter outros resultados. E você tem a oportunidade hoje de plantar novas sementes, de ter novos hábitos, de ter novas atitudes. Não valorize algo de ontem que atrapalhe o seu hoje. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Lembre-se da mulher de Ló. E Deus está falando para você. Lembre-se da mulher de Ló. Não valorize algo que você deixou para trás, que atrapalhe o que Deus tem para você hoje e para o seu futuro. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando, Deus está ministrando no seu espírito aquilo que você deve deixar para trás. Tenha sensibilidade em saber que seus filhos avançam, a sua família avança quando você avança. E eu estou falando isso. Ah, mas é muita responsabilidade em cima da mulher. É sim. É responsabilidade, é missão, é o que a palavra de Deus nos diz e Ele nos capacitou para tal missão. A mulher de Provérbios 31 é um exemplo de mulher que nós devemos ser. E eu tenho esse exemplo muito na minha vida. Quando a gente está mais ou menos com as nossas emoções mais abaladas, presta atenção como que seu filho fica, como que seu marido fica, como que a casa fica, como que tudo fica. Preste atenção. Então, quando você avança, o seu marido avança, a palavra de Deus nos fala isso em Provérbios 31. Muitos olhavam para aquele marido daquela mulher e ele era elogiado nas praças porque ela estava ali, bem posicionada. Os filhos, por que a palavra fala em Provérbios que um filho, quando ele não é bem educado, ele é a vergonha da mãe? Por que não é a vergonha do pai? Por que não é a vergonha dos pais? Não, ele é a vergonha da mãe. Se nós privarmos os nossos filhos da vara, da disciplina, ele é uma vergonha para a mãe. Não é vergonha para o pai. É vergonha para a mãe. O que a palavra quer nos dizer? Que é para nós termos essa sensibilidade.
quando os filhos só vão avançar, o marido só vai avançar, a casa só vai avançar se nós avançarmos, se nós prosseguirmos. Não significa que a metade da sua vida não deu certo. Eu não sei que idade que você tem. Eu tenho 47 anos. Cheguei, né? Mais da metade da vida. Porque aí a vida útil, né, de uma pessoa vai aí até 80, até 70. Então cheguei mais da minha vida. Mais da metade da minha vida. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu não sei a idade que você tem. Mas não significa que a metade da sua vida não deu certo. Que os seus melhores dias não estão à sua frente. O diabo que nos faz pensar que os nossos melhores dias estão atrás de nós, justamente para nós ficarmos olhando para trás e não à nossa frente. Mas os nossos melhores dias, para aqueles que têm Deus na vida, estão à nossa frente. Estão à sua frente. O diabo nos faz pensar que o nosso futuro, que o futuro dos nossos filhos são desafiadores demais. Estou fazendo pesquisas, né? Estou hoje acessando, né, muitas pesquisas, muitas coisas para, né, tô lá na escrita do livro da Agenda de Luz. Esse ano ele será lançado em nome de Jesus. E quantas coisas eu tenho ouvido e visto. E quando eu olho, quando eu percebo do que está acontecendo no mundo, eu falo, meu Deus, o que será dos meus filhos? O que será dos meus netos? Eu tô com um filho de adolescente, vai fazer 15 anos agora. Quão desafiador tem sido criar filhos nesse mundo que nós estamos vivendo. Tá tudo sombrio, mas o diabo nos faz pensar que o futuro dos nossos filhos serão muito desafiadores. E com isso ele tenta nos desanimar. Mas nós temos Deus na nossa vida. Aquilo que está acontecendo no mundo não vai acontecer dentro da nossa casa. Não vai acontecer com os nossos filhos. Hoje nós temos que nos levantar. Hoje temos que agir diferente. Temos que olhar para frente. Temos que parar aonde nós estamos. Perguntarmos ao Senhor: qual mãe que eu tenho que ser nos dias de hoje? E Deus te capacita. Você tem que... Hoje nós não podemos ser uma mãe que nós fomos um tempo atrás. Eu vou citar 2 exemplos para vocês muito fortes. Primeiro, nas escolas, nas nossas instituições, eu vou dar um documentário para vocês assistirem que chama O que é ser mulher. Depois vocês colocam no YouTube. Eu vou colocar nos stories. O que é ser mulher? Esse psiquiatra, ele vai no mundo inteiro, viajando o mundo inteiro, perguntando o que é ser mulher. E ninguém soube responder. Ele vai nas melhores universidades dos Estados Unidos, perguntando para professores, para cientistas, para terapeutas, e todos falaram a mesma coisa. O que importa? Mulher é toda pessoa que quiser ser. É isso que estão ensinando para os nossos filhos dentro das escolas hoje. Meu filho estuda em escola aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar para o meu filho: filho, o que é um menino e o que é uma menina. Antigamente, eu não precisava de falar isso. Hoje, os órgãos genitais determinavam quem que é menino e quem que é menina. Hoje não. Hoje não. É um absurdo o que está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos já tem, assistam esse documentário. O que é ser mulher? Ele é traduzido. Se você colocar no YouTube vai aparecer. Ele chega perguntando para os médicos, quando a criança chega na idade de 13 anos, aonde a puberdade está começando, eles perguntam, o pediatra está perguntando, porque aqui o pediatra é até 19 anos. Nos Estados Unidos você leva o seu filho no pediatra até 19 anos. Quando ele chega, o pediatra vê que a criança está chegando na puberdade, ele pergunta assim: você sabe o que você é? E aí ele fala, se você é menino ou se você é menina, aí ele fala assim: não, eu ainda não sei. Aí ele dá hormônios para parar a puberdade, até ele saber o que ele é. Aí quando ele sabe, se o menino fala assim: ah não, eu me sinto menina,
Aí ele começa a dar hormônio, aí esse médico começa a dar hormônio feminino. Aí se ele falar assim, não, eu sou menino mesmo, aí ele começa a dar hormônio masculino. Gente, está um absurdo. Tem uma parte desse documentário que os professores na sala de aula fazem uma pergunta para a criança. E aí, na hora que ele faz a pergunta, em vez de responder, ele começa a miar. E aí, o professor não pode fazer nada, porque naquele momento ele pode estar se sentindo um gato. E aí eles fazem a entrevista de uma menina que está se sentindo lobo. Gente, esse documentário é uma realidade do que nós estamos vivendo. Sim, é o fim. E nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos só ficar orando. A gente tem que instruir os nossos filhos. Filhos, menino é menino. Menina é menina. Outra coisa também que eu acho que a gente tem que agir diferente. A gente tem que fazer... Eu vou falar sobre os ritos de passagem do menino e da menina. Isso é muito importante. Os judeus fazem ritos de passagem com os meninos e com as meninas, com os filhos. Quando o menino está na idade de 13 anos, olha que interessante isso, com 13 anos, primeiro ele sabe toda a Torá. Ele tem que saber toda a Torá na hora que ele está com 12 anos. Quando ele vai passar para 13 anos, eles fazem um encontro só de homens com aquele menino. E ali eles dão presentes proféticos, presentes que vão marcar a vida daquele menino como homem. Um anel. A menina, o rito de passagem dela é quando tem a menstruação. Hoje, se a gente for deixar com que a sociedade explique para a menina o que é menstruação e o que ela tem que fazer, é nós mães que temos que fazer isso. E hoje tem muitas meninas com endometriose, muitas que têm causado infertilidade. Eu sou portadora de endometriose e graças a Deus venci a infertilidade. Mas foi muita luta, por isso que eu tenho diferença de 10 anos para um filho para o outro. E hoje em dia eles congelam óvulos, sabia? Para você ser mãe no futuro, que eu acho que isso é excelente. Então se você tem uma menina e... O nome do documentário, o que é ser mulher, mas eu vou colocar nos stories para vocês assistirem. E aí, quando você vê que aquela menina tem indícios que vai ser portadora de endometriose, você pode falar com ela, falar assim, filha, quando você tiver com 20 anos, você pode congelar os seus óvulos para você não perder a oportunidade de ser mãe. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Nós precisamos hoje de ser a mãe que os nossos filhos precisam nessa geração. E eu vou estar falando mais sobre isso aqui. E nesse livro, A Agenda de Lúcifer, eu falo sobre isso. Qual mãe que nós temos que ser? Qual mulher que nós temos que ser hoje? Temos que explicar aos nossos filhos esses ritos de passagem. O que acontece com o homem quando ele está entrando na puberdade. Temos que falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Não podemos deixar com que o mundo ensine para eles, porque está ensinando tudo deturpado. É uma pergunta simples. O que é ser mulher? E ninguém soube responder. Quem respondeu foram uma tribo indígena. Porque nas universidades não estão explicando e não vão explicar para os nossos filhos. E nós que temos, então, o que o diabo pensa? O que ele faz? Nos faz pensar. Tem dias sombrios vindo por aí. E isso nos desanima. Mas eu quero falar para você, é o que eu falo no livro. Deus te capacitou para você viver nesse tempo presente. Pensando que os seus melhores dias estão ainda à sua frente. Os seus melhores dias é hoje. Deus tem um futuro de bênção para a vida dos seus filhos, ainda que o mundo inteiro esteja caindo ao nosso redor, esteja louco. Nós não somos daquelas que retrocedem e nós fomos chamadas para viver num tempo como hoje. O diabo, ele é mentiroso, ele faz você pensar
que os seus melhores dias está atrás de você. Mas os seus melhores dias é hoje e o futuro que Deus tem para você e para a vida dos seus filhos e para a sua família. Eu ministro hoje na sua vida isso. O que pode ter levado a mulher de Ló a olhar para trás? O que pode ter levado aquela mãe, aquela esposa a tirar os olhos da sua filha, do seu marido e olhar para trás? Gente, quando está numa situação de perigo, se aqui existe muito terremoto, né? E às vezes a gente tem que sair das nossas casas aqui na Flórida e deixar ela para trás. Se a nossa casa pega fogo, se vem o furacão, aqui não tem terremoto, é furacão. Se vem o furacão, o que é mais importante? São as pessoas que vivem naquela casa. Quando teve o Irma aqui, né, o furacão Irma, nós saímos com a nossa família e viajamos 9 horas daqui de carro e deixamos tudo para trás. Porque mais importante é quem vive ali dentro. Mas aquela mulher tirou os olhos da sua família, das suas filhas que estavam correndo, as filhas estavam na frente. Ela tirou os olhos e olhou para trás. O que fez com que essa mãe tirasse os olhos da sua filha naquela hora? E nesse momento ela se transformou em uma estátua de sal. E juntas vamos fazer essa pergunta. Por que uma estátua de sal? Por que ela não se transformou numa estátua de barro, em outra matéria-prima, numa estátua de pedra, mas ela se transformou numa estátua de sal? Sabe por quê? Porque o sal atua como conservante, ele conserva sabor, consistência e aparência, e ele dá valor nutritivo aos alimentos. É por isso. Mas o sal daquela casa não teve sabor. Sim, uma boa mãe conserva a família unida, mesmo que ela tenha que explicar, e eu coloquei isso aqui porque eu vivo isso, mesmo que ela tenha que explicar o filho para o pai para o filho. Uma boa mãe impede que as coisas estraguem. Eu não sei você, mas eu vou te contar uma experiência que eu vivo na minha casa. Meu marido é um homem de Deus, um marido muito bom, um homem caseiro, sabe? Sempre pensa na família. E o meu filho, um menino muito bom, nunca tive trabalho com ele, mas quando eles chegam na idade adulta, hoje meu filho mais velho tem 24 anos, eles começaram a ter conflito de homens, de masculinidade. São 2 homens dentro da casa agora. E aí o meu filho teve um tempo trabalhando conosco, né, na empresa onde meu marido abriu. E aí eu comecei a ver aquele conflito entre eles. E aquilo entristecia o meu coração. Eu ficava ali no meio dos 2. E eu falei, meu Deus, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu não posso permitir com que esse relacionamento entre pai e filho seja desgastado dessa forma. E eu explicava para o meu filho, não, filho, seu pai tem que agir assim mesmo. Não, aí quando eu chegava perto do meu marido, lindo, né? Eu chamo ele de lindo. Lindo, não é assim, é porque ele ainda está amadurecendo. E eu explicava um para o outro, o tempo inteiro. Porque o meu desejo é que aquele relacionamento permanecesse. E um dia eu vi que estava ficando uma situação insustentável. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, o Senhor tem a solução. Eu tenho certeza que o Senhor tem a solução. Porque meu filho ganhava bem em casa, né? Na empresa onde trabalhava. Como que ele ia para uma outra empresa para ganhar a mesma coisa? Era algo tão impossível aos nossos olhos. Eu ficava pensando, falei, como assim? E eu comecei a orar. E eu falei para o meu filho, filho, vai ser muito melhor nós procurarmos um outro trabalho para a gente salvar o relacionamento com seu pai. E comecei a orar junto com ele, comecei assim a orar, e ele não queria, porque ele também estava confortável na situação. E aí eu fui falando, eu fui orando. Gente, como que a gente vê Deus agir? Como que é a oração? Eu quero falar para você,
Persevere na oração. Como que Deus escuta a oração quando a gente ora com o coração apaixonado. E aí, ele teve uma oportunidade, uma grande oportunidade, mas não era na nossa cidade. Era numa cidade perto. E aí, eu lembrei de uma série que eu fiz, Mãe, Mulher, Águia. Eu não sei quanto tempo você está aqui no Mães que Oram, mas eu lembrei dessa série. Como que Deus fala comigo através dessas séries? E eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E eu lembrei que quando a águia, e eu me emociono de falar, quando a águia, ela chega, o filho chega na idade de voar, ela empurra o filho para voar. E eu me vi, eu empurrando meu filho, falei, é hora dele ir. Ainda que me doa, é hora dele ir. Eu sinto que é hora dele ir no espírito. E eu empurrei ele. Falei, filho, você vai. É o melhor para você. E ele mudou para uma cidade aqui perto, fica 3 horas daqui. Gente, como que mudou o relacionamento deles? Ele foi para receber, o salário é bom. Ele foi ter uma experiência, né? Ele está com 24 anos. Você não pode fazer isso com adolescente, com jovens, mas você pode fazer isso com adulto. E eu me vi como aquela mãe águia, empurrando meu filho para poder voar. Como que ele me agradece hoje, como que o relacionamento deles mudaram. Então é você o sal da sua casa. Ainda que você tenha que explicar ao seu filho, ainda que você tenha que explicar o pai para o filho para o pai, mas que você mantenha a sua família unida. Uma boa mãe faz do único limão da casa uma limonada. E aqui em casa a gente gosta de limonada suíça, sabe? Ela tem fé em Deus o suficiente para lutar por aquele filho rebelde, para não desistir dele. Com o filho doente, fazer de tudo que está ao alcance e nunca desistir de buscar a cura em Deus. Hoje nós estamos, né? Hoje eu vou colocar uma postagem sobre mães, né? De filhos especiais, mães especiais, quando o presente vem em uma embalagem especial. Deus é com você, Deus é a sua força. Lembre-se que você pode chorar. Lembre-se que você é vulnerável. Lembre que às vezes você pode ficar com exaustão, cansada. Se permita sentir assim. Porque Deus vem todas as vezes, Ele fala na palavra, aquele que está cansado, aquele que está aflito, vem a mim e eu vos aliviarei. Tem descanso para você no Senhor. Tem renovo para você no Senhor todos os dias. Uma boa mãe avança, ela olha para o futuro e sorri. Os filhos olham para o sorriso dela e ficam seguros e avançam juntos. Quando meu filho olhou para mim, né, eu que era tão assim, eu sou apegada ao meu filho mais velho, né, sempre dando o espaço dele. A gente se dá muito bem, né, a gente conversa muito. E ele trabalhou 2 anos, nós trabalhamos juntos dentro da mesma casa, então nós nos apegamos mais ainda um ao outro. Né, de conversar, de ter, né, dele estar aqui, dele me ajudar também. A gente dividiu o trabalho entre o escritório, porque a gente tem a empresa em casa, então às vezes ele me ajudava ali na cozinha. E como que foi difícil para mim os primeiros dias, mas eu lembrei, né, eu estou aqui para o meu filho avançar. Eu estou aqui para o meu filho avançar. E quando ele olhou para mim e me sentiu segura, ele se sente seguro. E semana passada, ele falou assim, mãe, você não me criou para ser independente? Eu falei, lógico, filho, você tá aí, já tem 4 meses, se virando tão bem, né, fazendo tudo, né, trabalhando, né, se virando. E ele falou assim, mas eu sinto saudades de casa. E eu falei, filho, isso não significa que você não é independente. Mas significa que com todos os nossos defeitos, as nossas falhas, porque a gente tem tantos defeitos aqui na minha casa, só Deus sabe. Mas esse era o objetivo, meu filho, de você sentir saudade de casa. Mas não para você voltar para ela, mas para você fazer da sua casa um lugar onde os seus filhos tenham saudade e queiram voltar. É esse o nosso objetivo. Quando os nossos filhos olham para nós e vê segurança e vê um sorriso no nosso rosto, eles se sentem seguros.
E o mesmo Jesus que nos alertou para lembrarmos da mulher de Ló, fala hoje para você. Lembre-se da mulher de Ló. Mãe, não olhe para trás. Em Isaías 43, no capítulo 43, versículo 19, ele fala assim: eis que eu realizo uma obra nova, que já está para acontecer. Não percebeis ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantas vezes no meu caminho Deus colocou um caminho no deserto. Essa última do meu filho foi assim, sabe? Que experiência que eu tive com Deus. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, essa série hoje vai fazer você olhar para frente. E Deus está falando com você hoje. Eu ponho um caminho no deserto. Um caminho no deserto, onde você não vê nada. Vai surgir água. Eu ministro isso sobre a sua vida. Mães, não olhem para trás. Lembre-se que Deus sempre te levará para algo melhor e não pior. Não pense que o seu valor está atrás de você. A mulher de Ló não percebeu que o melhor da vida não é nos 20 anos, nos 30 anos, nos 40 ou nos 50. Mas que Deus tem o seu melhor também para os seus 60, para os seus 70 e para o seu 80. Quantas mulheres hoje buscando a juventude de uma maneira louca. Se não ficarmos atentas, nós queremos ainda estar vestindo o manequim 36, dentro do 40, do 42, do 44. E os nossos filhos e a nossa família está vivendo ali bem apertado. Bem apertado. Olhamos para trás, encontramos momentos alegres e tristes também. Devemos aprender com eles, mas não permitir que eles influenciem no nosso futuro. Se porventura você carrega decepções, amargura em seu coração pela falha de seus pais, da sua família de origem, ou por alguma situação em que você falhou, e você hoje não consegue correr para frente, às vezes com a tentativa de provar algo para alguém que nem está mais nessa vida. Quantas pessoas com o coração amargurado, com pessoas que já se foram desse mundo. Mães, não olhem para trás. Você é sal, mas o sal da terra, o sal que dá sabor. Seja a presença do sal em sua casa, mas se você perder o seu sabor, se você não for presente em momentos de necessidade dos seus filhos, da sua família, se você não sofrer por eles e com eles, de que servirá? Para que você vai servir? Quando a mulher de Ló olhou para trás e a família até conseguiu chegar na montanha, mas sem tempero. Olha o que aconteceu com a família de Ló. Ela ficou no meio do caminho, eles conseguiram avançar, mas olha o que aconteceu. Ló se embebedou, se deitou com as suas filhas. Ele entregou o espaço para elas. Ele entregou para suas filhas o espaço que era da sua esposa. Sem o seu tempero, as duas filhas foram defraudadas e produziram Moabe, que é um país idólatra. E eu quero nessa manhã, mães, através dessa série que nós vamos compartilhar durante toda essa semana, te falar que nós precisamos de boas mães nesse mundo. Nós precisamos de você ser o sal da terra dentro da sua casa, aonde você estiver. Para mães que se sentem cansadas, que se sentem sem forças, incapazes, que carregam doenças físicas ou emocionais, eu quero falar para você, a sua presença é importante.
e Deus te capacita hoje. Mesmo nós não sermos excelentes cozinheiras, mesmo nós não temos diploma, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo às vezes perdendo a paciência, nós temos o necessário, a fé em Deus. E se você está aqui nessa live, se você está assistindo, é porque você tem fé no seu coração. Você tem fé no seu coração. E isso é tudo que você precisa para você poder avançar e levar a sua família. Somos sal porque os filhos podem acreditar em nós, apoiar em nós. Olhamos para frente e avançamos. Erramos hoje, mas dependendo de um Deus que vai nos fazer acertar amanhã, que vai nos fazer acertar hoje, que vai fazer você acertar quando você sair dessa live. Uma boa mãe sabe o pior do filho e sempre acredita o melhor dele. Eu faço isso com os meus filhos. Eu sei o pior deles, mas eu sempre acredito no melhor. E Deus faz isso conosco. Ele sabe o pior de nós. Ele sabe as nossas falhas. Ele conhece os nossos defeitos. Mas Ele acredita no melhor de nós. Porque Ele depositou esse melhor em nós. Pode o mundo cair ao nosso redor. Nós caímos de joelhos e oramos como ninguém. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está nessa live aqui. Não deixe o diabo fazer você acreditar que a sua oração feita em nome de Jesus não tem poder e que a presença dele não pode te dar o tempero que você precisa. Seu tempero é importante para o mundo, para a sua casa, para a sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. O seu tempero é importante. Mães, não olhem para trás. Corra, avance, guiando seus filhos e a sua família para o alto da montanha. Um lugar preparado por Deus. E eu quero orar por você aqui agora. Acompanhe as postagens que nós faremos durante toda essa semana. Essas postagens é exatamente tudo que eu compartilhei aqui com você. E em nome de Jesus, que você possa agora, enquanto eu estiver orando, ter a certeza de que você tem tudo o que você precisa para você manter a sua família unida e que os seus melhores dias, os melhores dias da sua família estão à sua frente e não atrás de você. Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse texto, Deus, que foi escrito na tua palavra. Obrigada, Senhor. E hoje nós queremos obedecer ao que Jesus disse para os discípulos. Lembrem-se da mulher de Ló. Nós queremos lembrar dessa mulher, das atitudes dela que nós não devemos ter. E nós queremos, ó Deus, olhar para frente. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço por mães aqui, que elas possam deixar para trás dores, mágoas, decepções, frustrações, que elas possam deixar para trás também, Senhor, os melhores momentos que elas viveram. E que elas possam pensar hoje que os melhores dias estão à frente delas. Está no hoje. Que Deus tem vitória, Senhor, para os nossos filhos. Deus tem um futuro, Senhor. Um futuro certo, um futuro cheio de esperança. Para os nossos filhos, para os nossos netos, Senhor Deus, para os filhos dos nossos filhos e a nossa posteridade, Senhor. O Senhor tem os melhores dias, o Senhor tem promessas, o Senhor tem saúde para nós, o Senhor tem saúde emocional, o Senhor tem saúde física, saúde espiritual, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, parar no meio do caminho e lamentar e olhar para trás. Nós queremos olhar para frente, nós queremos ir, Senhor, avançar e levar a nossa família conosco para um lugar que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço capacitação para cada mulher aqui, Senhor.
Eu te peço agora, para nós sermos as mães que os nossos filhos precisam, para nós sermos, Senhor, a esposa que o nosso marido precisa. Eu te peço por casamentos aqui que sejam restaurados, que haja renovo, que haja amor, Senhor, que haja compromisso. Eu te peço por mulheres que estão cansadas e sobrecarregadas. Na tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor tem alívio para nós. Tem alívio, que nós possamos crer na tua palavra. Senhor Deus, enche o nosso coração de fé nessa manhã. Senhor Deus, transborde o nosso coração de fé, Pai. E que nós possamos ser, sim, sal da terra e luz do mundo. Sal, Senhor, dentro da nossa casa. Que nós possamos liberar esse sabor, liberar esse tempero para os nossos filhos, para a nossa família. Em nome de Jesus, para a sociedade, como o nosso mundo, como a geração está, Senhor Deus, precisando de nós com essa consciência. Queremos ser, sim, Senhor Deus, mães, mulheres, águias, que sabe, Senhor, que tem discernimento, Pai, quando nós devemos empurrar os nossos filhos, mas quando nós devemos salvá-los. Nós queremos e nós desejamos ter esse equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, estamos no processo de transformação, mas temos um alvo nessa transformação. É parecermos contigo. É sermos transformados até chegarmos à estatura de varão perfeito. Eu não sei, Senhor Deus, em qual momento nós mulheres estamos aqui na fase da vida, mas eu sei que há uma transformação e um processo, e eu te peço pelo processo de cada uma de nós aqui. Em nome de Jesus, nos submetemos ao processo e pedimos a bênção do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Seja renovada pelo Espírito. E lembre, mães, não olhem para trás. Amém? Nós também essa semana vamos continuar agora, né? A partir de hoje, 1º de abril, nós vamos começar a divulgação do nosso Projeto Tamar, que vai ter na Bahia e em Belo Horizonte. Então eu vou colocar aqui em Belo Horizonte, terá o valor do investimento de R$170, será numa fazenda. Nós iremos passar o dia nessa fazenda com muitas... Não é uma programação, com imersão na palavra de Deus. E você vai ser renovado e restaurado. Tenho certeza, Deus vai trazer uma palavra pontual para você. De discernimento, nós seremos equipadas pelo Espírito para sermos as mães que os nossos filhos precisam nessa geração. E aqui, nessa era, né? E na Bahia é gratuito, entrada franca. Se você quiser estar conosco na Bahia, vai ser uma manhã de imersão. Você pode ir, tô aqui fazendo convite para você, em nome de Jesus, tá? Um beijo. Então nós estaremos voltando com as nossas programações, com as nossas séries, também com as postagens, e eu espero que isso abençoe a sua vida, tá? E nós vamos ter treinamento em breve para mães que querem abrir novos grupos, né? Eu tô voltando para o ministério esse ano, aos poucos, estamos fazendo agendamento de tudo, das postagens, dos treinamentos que nós vamos ter. Nós vamos ter também encontros online, a plataforma de conteúdos também vai ficar pronta, você vai poder se tornar membro, e nós vamos ter ali leitura de livros, compartilhamento. Então nós tem muita coisa aí para acontecer, e eu peguei essa palavra para mim. Tô lembrando que os melhores dias, né, do Ministério Mães que Oram também estão à nossa frente, é hoje, e nós todas seremos abençoadas. Agora nós temos o Bíblia Todo Dia, e eu espero você na próxima segunda-feira às 7 horas da manhã, que para nós aqui juntas podemos compartilhar. Um beijo, Deus abençoe. Começou mais cedo que eu tive que mudar o horário, por causa que agora eu tenho que sair e levar meu filho para a escola, tá bom? Então nós mudamos o horário, porque aqui agora onde que eu estou mudou pro horário de verão, tá? Beijo para vocês, Deus abençoe.